Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui, sempre bom rever os amigos, né? O tema hoje dessa manhã é um tema que praticamente eu realmente nunca tive coragem de falar sobre ele, pela dificuldade que a gente se encontra diante do exercício do perdão. Então, através de várias leituras, através de várias pesquisas, eu angariava as informações e eu não conseguia, me dava uma frustração porque eu não conseguia aplicá-las da maneira com que eu queria, eu não conseguia colocá-las de uma maneira racional, ou seja, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não conseguia fazer da maneira com que eu queria. Até que eu escutei um estudo do Alberto Almeida sobre o perdão. E numa palavra que ele disse, ele me deu a chave do quebra-cabeça que eu, particularmente, estava esperando. E a palavra foi tempo. Essa palavra fez toda a diferença no meu quebra-cabeça. Então, a partir do momento que eu peguei essa palavrinha tempo, eu consegui colocar todas as informações que eu já havia adquirido através de leitura e informações que me confortaram a minha alma, confortaram o meu espírito, dizendo, realmente, Angélica, na nossa evolução, na nossa caminhada, a gente não deve forçar a fruta a amadurecer, né? Então, realmente, a palavra tempo, ela foi essencial e nós vamos explorar isso um pouquinho mais ao entender esse processo de perdão. Então, a disposição, gente, para perdoar, todos nós a temos, não temos? Por quê? Porque o perdão, né? O perdão, ou seja, o peso da culpa, não o perdão, o peso da culpa, o peso da mágoa, eles nos incomodam, nos faz sentir enfermos, entrava o nosso desenvolvimento espiritual e nós sabemos disso. Incomoda de uma tal maneira que a gente quer se livrar dele. Então, pode ser que nós não queremos nos livrar dele ou não tenhamos essa consciência de imediato. Pode até durar essa mágoa, essa raiva, esse ódio, ele pode até durar dias, meses, anos, encarnações, mas vai chegar um dia, vai chegar um tempo que nós vamos querer nos livrar deste peso. Então, a psicologia nos diz o seguinte, que como defesa nossa, como defesa do ego, o homem, ele ressalta-se, ele quer se ressaltar, quer aparecer, quer valorizar-se, né? Através do julgo ao próximo, diminuindo o próximo e julgando o próximo através de uma conclusão interna. Ou seja, em outras palavras, eu julgo o alheio medindo a mim mesmo. Então, se o fulano me incomoda, porque eu acho ele o fulano, que fulano metida, que fulano isso, que fulano aquilo, é porque eu estou medindo o fulano por mim mesma. Ele é um reflexo daquilo que eu não gosto em mim mesmo. Tanto é verdade que o Evangelho nos diz que com a medida que medires, será medido. Então, isso explica o que, gente? Isso explica aquele sentimento, o nosso sentimento de culpa e autocondenação que nós temos tanto na posição de vítima como na posição de algoz. Na posição de algoz é fácil entender, aliás, né? Porque eu estou com raiva do fulano, então é muito fácil de entender
de eu me sentir culpada, de eu ter feito algum mal a alguém, porque aquela fulana me com revanche. Até a nossa mente entende isso. Agora, na posição de vítima, como eu vou me sentir culpado? Eu me culpo por ter deixado aquela pessoa fazer aquilo comigo. Eu me culpo por ter considerado aquela pessoa meu amigo. Ele era meu amigo, me traiu, como eu fui bobo. Então a gente gera, ou numa posição ou noutra posição, seja que posição estivermos, um sentimento de autoculpa e condenação, né? E de autocondenação nossa. Porque seja o sentimento que nós tivermos, ele é porque foi ferido o nosso ego. E porque, já que perdoar é que faz a diferença, porque se eu não perdoei, eu continuo carregando, mesmo eu querendo, eu continuo carregando esse fardo, esse peso que me incomoda. Então, por que é tão difícil perdoar? E Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, ele nos fala do poder das nossas tendências que, né, numa passagem aqui inesquecível, que nós vamos ler aqui. Então diz o seguinte: realmente eu não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer bem está ao meu alcance, não porém praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Sabe as palavras, né, de Paulo. Então, gente, vejam que essa luta é uma luta realmente muito difícil. Então, a limpeza interna, ela só é feita como, gente? Com recursos internos, porque essa é uma luta interna nossa. Paulo deixa bem claro que é uma luta interna. Então, essa limpeza interna nossa, ela necessita de recursos internos, que carecem, que necessitam de muito exercício para quê? Para que o bem possa ser um hábito em nós. Então, o bem, ele não vai você acordar um dia e falar, poxa, eu mudei totalmente, eu sou uma pessoa boa. Não, você precisa exercitar o bem, você precisa realmente domar as suas tendências, as nossas tendências, para que isso se torne depois, com o tempo, através desse exercício, esse fazer o bem, esse pensar o bem, ele se torna um hábito dentro de nós. Por isso que eu enfoco aqui hoje o estudo dessa manhã em analisar os recursos para que o perdão e o auto-perdão sejam concluídos. A revista Isto É, de 2003, publicou um artigo muito interessante com o título Perdoar é Humano. O autor, psicólogo americano Frederick Luskin, ele faz um estudo entre a ligação entre o bem-estar trazido pelo perdão e a saúde. Então, ele faz uma ligação, né, do bem-estar trazido pelo perdão e a saúde. Então, ele afirma o quê? Ele afirma que guardar ressentimentos, culpar os outros, apegar-se às mágoas, estimula o organismo a liberar uma substância química associado ao estresse. E a gente sabe, quando a gente está estressado, o dano que causa dentro do nosso corpo físico. Então, olha que interessante. A mágoa, ressentimento, o ódio, libera a substância associada ao estresse, que prejudica o corpo. Então, o acúmulo desses compostos nocivos, eles vão causando danos ao sistema nervoso, vão causando danos ao coração e diminui o quê? A imunidade nossa. Ele diz também no estudo dele que o exercício do perdão,
ele desencadeia reações que desejadas para a manutenção da saúde e bem-estar e controle das doenças. Então, esse estudo de Frederick, ele está apoiado em teorias de trabalho que ele realizou nas universidades de Wisconsin, em Tennessee e Stanford, onde ele dirige um projeto chamado Projeto Perdão, que é um centro de estudo sobre o assunto. Então, veja bem que o papel da ciência, né, é o quê? É estudar as leis que nós sabemos que são os mecanismos para quê? De equilíbrio do universo, não é verdade? Então, se o perdão ele já foi incluído, né, e foi incluído em estudo científico, é porque o quê? Podemos concluir que o perdão faz parte do mecanismo de equilíbrio humano. Então, esse título aí, Perdoar é Humano, ao meu ver, foi muito feliz, porque ele dá uma conotação de necessidade humana. E nós vamos ver isso agora. Nós já vimos que perdoar faz bem para o corpo, para o físico, para a saúde. Mas a gente sabemos todos nós que faz bem para a alma, não é verdade? Então, por quê, né? O que envolve o perdão que me faz tanto bem, tanto para a minha saúde física como para meu bem-estar espiritual? A gente vai encontrar a resposta disso, gente, na própria definição da palavra perdoar. Então, perdoar é conceder perdão, renunciar a punir e absorver. Até aí, nada novo para a gente, não é verdade? Mas se nós pegarmos a palavra perdoar e separarmos por sílaba, vamos ver que o prefixo per, também originado do latim, porque a palavra perdoar é originada do latim, que é perdonare. Então, o prefixo per, ele é uma forma antiga de preposição por, usado na locução per si. Então, per si, por si. Então, se eu substituir o per por per si, eu vou ter o quê? Per si, doar. Por doar. Então, nós concluímos o quê? Que perdoar exige o quê? Um processo de doação, né? Por si, doar. Então, se doasse o quê? Por inteiro. E quando eu dou o quê? O que eu tenho de natural? Amor. Quando nós doamos alguma coisa, doamos amor. Então, conclui-se então que é uma virtude que exige a doação de amor. Então, eu libero o outro, eu concedo perdão, eu renuncio, eu libero o meu irmão, eu libero o outro, né, através de uma energia de doação de amor, de um processo. Por isso que o perdão, ele não é um ato de boca, ele é um ato de coração. Não é verdade? E por isso que ele exige tempo para concluir. Porque ele por ser um processo, ele não é assim. Nós sabemos que tudo que é um processo, ele passa por uma transformação. Então, eu não devo ressaltar aqui, gente, que perdoar, ele não é apoiar comportamentos que trazem a nós dor física ou dor moral. Perdoar não é fingir que está tudo bem. Perdoar não é ser apático, né? Usando palavra do Kiko, ser apático com a dor, com os atos alheios. Isso não é perdoar. Perdoar é ter o quê? Compaixão. E compaixão envolve amor. Tá? Então, Jesus incluiu no Pai Nosso, o perdão. Por ele ser o quê? Por ele ser uma virtude essencialmente importante.
E nós vamos verificar que nós exercitamos o perdão todos os dias de nossa vida. Todos os dias de nossa vida. Então, um dia nós vamos precisar exercê-los de uma maneira... vamos ter que fazer um exercício maior, outros dias nós vamos ter que fazer um exercício menor do perdão. Por exemplo, então vamos dizer que eu acordei de manhã, o filho, o marido estava atravessado e falou um desaforo pra gente, e aí acordou de mau humor, a gente não fala assim, e não passa nada. E aí, por quê? Você desculpou ali imediatamente, dizendo, acordou de mau humor, né? Não dormiu direito à noite. Então, você imediatamente perdoa. E são perdãozinhos que nós damos diariamente, para quê? Para o bem-estar nosso, não é verdade? Não é? Para o nosso bem-estar. Mas vai ter outro dia que vai necessitar de um perdão maior, de um exercício de um perdão maior. Por exemplo, um atravessador, você está na 95, vem o fulano, né? Você está dirigindo tranquilo, o fulano cruza você na 95 e quase faz você bater o carro. Conclusão, você leva o quê? Um susto. Então, aquela proporção do susto que você teve vai ser a proporção da raiva que você vai ficar com o fulano. Não fala, que susto, aquele infeliz, e você já pronto, já ficou com mágoa, com raiva do fulano. Imediatamente o que você faz? Já pega o telefone nas mulheres celulares, já liga para a melhor amiga, vai fulano, esse feliz, e isso, e aquilo, vem para casa. Conclusão, traz o fulano para casa. Não satisfeito de falar do fulano o dia inteiro, dorme com o fulano, leva ele para a cama. A gente dorme com o fulano, leva ele para a cama. Aí no outro dia, né, eu descansei, tô bem, tô relaxado. Passou. Esqueci. Abre a porta e deixa o fulano ir embora. Por quê? Porque eu precisei de um pouquinho mais de tempo para dissolver aquela energia parada dentro de mim. Então vai ter outros dias também que nós vamos precisar ainda mais de exercício do perdão. E geralmente, como diz Alberto Almeida, é quando envolve familiares nossos, de dentro de casa, amigos próximos, pessoas do nosso convívio familiar. Uai, Gélia, não devia ser diferente? Quanto mais próximo, mais fácil de perdoar? Não. Nós vimos na definição o que é perdoar. É doar amor. O que acontece? Quando eu tenho uma pessoa que é muito próxima a mim, e eu fiquei com raiva dela, eu paro de fazer o quê? Doar amor. Bloqueio o amor. Então, eu não estou mais doando amor para o meu irmão, para o meu filho, para o meu marido. Eu bloqueio. Aquele amor que eu tinha por ele, eu bloqueio. Então, aí o que acontece quando você bloqueia alguma coisa dentro de você? Você bloqueia essa energia de amor, é como uma água parada. E água parada faz o quê? Cria mosquito, cheira, né? Faz mal. É o que acontece dentro da gente. A energia parou. E começa, então, a nos causar uma desarmonia interna. O amor adoeceu. Então, o que acontece com isso? Nessa mesma proporção, a gente também magoa e fere quem ama. Não é só do lado de cá, né? Nossa vida é ida também. Nessa mesma proporção. Por isso que às vezes nossos entes queridos têm, a gente fala, poxa, eu fiz uma coisinha, o fulano não quer me perdoar, meu primo não quer me perdoar, minha tia não quer me perdoar. É a mesma coisa. Dessa mesma porção, magoamos e ferimos os outros. Por isso que se diz no popular que o ódio e o amor são faces da mesma moeda. A gente não escuta falar isso? São faces da mesma moeda. É a mesma energia em diferentes níveis vibracionais. Além do mais, o que acontece? A questão da desavença, né? A questão com o próximo, ele vai provocar o quê? Um desgaste de energia minha, mental, que eu vou ficar com aquela ideia fixa,
né? E eu tenho uma queda de nível vibracional e eu abro o quê? Portas a quê? A obsessores. E eu entro num processo, posso entrar num processo obsessivo. E como nós sabemos que a energia do amor é uma energia poderosa e é a energia que nos une, não é verdade? Tudo é amor, nós aprendemos assim no Espiritismo, tudo é amor, né? Então, não importa em que escala de vibração eu me encontro no meu amor, né? Na doação com aquele ser. Ou seja, ou eu estarei unido com o próximo, seja pelo elo, seja pelo amor, na sua qualidade plena, na sua abundância, ou eu estarei unido com ele pela falta, pelo amor doente, né? Pelo amor que adoeceu dentro de mim, pelo amor que se enfraqueceu dentro de mim, pelo amor que se enfermou dentro de mim, que eu chamo rancor, ódio, mágoa e raiva. Ou estarei unido, de uma maneira ou de outra. Né? E como semelhante atrai semelhante, eu entrarei, né, num campo de vibração, onde todos estão vibrando naquele mesmo nível vibracional. Então, olha que confusão, não é verdade? Então, por isso que Kardec nos diz que aquele que pede perdão a Deus de suas faltas e não a obtém, senão mudando de conduta. Ou seja, se não mudarmos de conduta, nós não obteremos perdão, porque não concluiremos o perdão, porque ele é um processo de mudança de visão nossa, de entendimento, apesar dele ter um processo, ele passar por um processo. Então, o perdão foi incluído, né, no Pai Nosso, por esse psicólogo maravilhoso de almas, que é Jesus, para nós lembrarmos que temos que exercitá-lo todos os dias de nossa vida. E Jesus era tão bom psicólogo que já nos fala da recompensa imediata do exercício do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Eu vou me libertando à medida que eu vou libertando o meu irmão. É um processo de duas vias, não é verdade? O amor, gente, o amor, ao longo do Evangelho, ele é citado em inúmeros apelos para amar. Inúmeros. Temos inúmeros apelos para amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos inimigos. Né? Então, por quê? Por que amar o próximo? Porque o próximo, em relação a nós, ele é um instrumento diário, que nem sempre a gente reconhece essa verdade. Querendo ou não querendo, tá? O que convive conosco debaixo do nosso teto, o que está próximo a nós, ele conhece muito mais os nossos defeitos, né, ou as nossas qualidades do que nós mesmos. E eles sentem os prejuízos das coisas que nós fazemos também, porque eles estão próximos de nós. E muitas vezes eles nos aconselham de modo violento. Por isso que a pessoa que está mais próxima de nós fala, fulano foi tão duro, falou isso para mim, e pega você cheio no seu ego. Então, ele te aconselhou de uma maneira violentíssima, te violentou o seu orgulho, a sua vaidade, feriu o seu ego. Não é verdade? Então, ninguém evolui sem que o próximo participe da nossa disciplina. Nós necessitamos do próximo para exercer a nossa disciplina. Então, eis porque, depois de sermos aconselhados a amar a Deus sobre todas as coisas, fomos aconselhados a amar o próximo como a nós mesmos. Então, quanto maior o perdão que eu tenho que dar, mais terá que ser a minha cota de amor, não é verdade? Mais força eu terei que buscar dentro de mim mesma para que eu possa lograr o perdão. Então, durante esse tempo que eu estou digerindo, né, trabalhando com essa
impossibilidade minha imediata do perdão, mas eu quero perdoar, mas eu estou trabalhando nela, o que eu devo fazer? Eu devo usar os instrumentos, eu devo ir trabalhando nessa energia, nesse descongelamento dessa energia, com os instrumentos que eu aprendo na casa espírita, com os livros edificantes, com as orações. Então, eu devo utilizar todos esses recursos, o conselho de um bom amigo, um bom bate-papo, um bom ambiente. Então, todos esses recursos são os recursos que vão me capacitando para que eu possa chegar, né, a exercer o perdão. E vai ter um dia que você vai acordar, aí eu vou falar, poxa, fulano, vai ver o fulano, não fiquei mais chateado, não estou mais chateado com o fulano, não tenho mais aquela raiva, aquele rancor, e você nem entende o que se passou dentro de você. O que passou é que com o tempo, com o seu trabalho, com a sua vontade de querer descongelar aquela energia, ela foi se dissolvendo. E aí você acorda e vê inclusive o fulano com os outros olhos. Aquele rancor já não existe mais dentro de você. Não é assim? Verdade? E amar os nossos inimigos, gente, não é talvez não, ele é um dos mais difíceis testes para o verdadeiro cristão. E eu não devo fazer que vocês já estão aqui muitos anos no Espiritismo. Existe uma diferença entre o amor da família, o amor do marido, o amor do filho e o amor aos nossos inimigos. O amor aos nossos inimigos é o amor do dever, da irmandade, de olhar o irmão com outros olhos. Que olhos são esses? São os mesmos olhos que Deus nos vê. Que olhos são esses? Quando nós olhamos para o irmão, nós temos, né? Para poder fazer exercício, amar os nossos inimigos, nós teremos que fazer um exercício de olhá-lo, conscientizados de que o nosso verdadeiro ser é o Cristo interno que vive dentro de nós. Que aquela criatura está exteriorizando um ser ignorante, um ser que está ignorante, que está passando por um processo evolutivo e que por causa disso ele age daquela maneira agredindo. Mas dentro deles tem a centelha divina. Esse é o mesmos olhos que Deus nos vê, por isso que Ele nos perdoa sempre. Às vezes nós não nos perdoamos. Temos dificuldade de nos perdoar por causa disso, porque nós vemos a personalidade e não o potencial que temos dentro de nós. A mesma coisa acontece se eu não consigo ver isso em mim, como eu vou ver isso no próximo? Então parece simples a solução, mas não é simples não. Necessita de muita disciplina, de muito exercício para que eu possa realmente trazer para a minha consciência esse hábito de olhar os outros com potencial divino e olhar a mim mesma como potencial divino. Por isso que quando eu olho a mim mesma com potencial divino, eu estou com mágoa, mas eu quero vencer, eu tenho que buscar o meu potencial divino está onde? No meu eu superior, no meu espírito. Então aí eu vou buscar dentro de mim as energias do meu amado, lá dentro, me fortalecer. Então é assim que funciona. Kardec, ele propõe um processo de perdão em 3 etapas, que é arrependimento, expiação e reparação. E eu vou utilizar aqui as explicações do Alberto Almeida, porque elas foram muito objetivas e fez até eu entender. Se eu entendi, vocês vão entender. Então, ele diz o seguinte, né, baseadas no que Kardec nos diz, ele diz o seguinte, que o arrependimento é trazer para a consciência o que eu fiz e que não foi bom, que não foi legal. É no chamado cair a ficha. Caiu a ficha. Aí você se dá conta de que você pisou na bola, né? Você entende? Gente, eu acho que eu
pisei na bola com o Luciano. Caiu a ficha. Então, isso é o arrependimento. Mas essa é uma fase, gente, é uma fase perigosa e que é uma fase que onde pode abrir espaço aos obsessores. Por quê? Porque é a fase onde vou ter que culpa. É a fase da culpa. Porque a culpa não vem sem o arrependimento. Eu tenho que dar conta do que eu fiz, concorda? Eu não vou sentir culpado se eu nem me dei conta de que eu pisei na bola. A partir do momento que eu me dei conta que eu pisei na bola, vem o sentimento de culpa. Então, o Roberto disse essa frase, que eu vou até ler, e diz o seguinte: o desconforto interno que vem, né, com arrependimento é a reação do descongelamento da energia bloqueada que nós denominamos de culpa e que se manifesta em dor. Deixa eu ler de novo, que é importante. O desconforto interno é a reação do descongelamento da energia bloqueada que denominamos de culpa e que se manifesta em dor. É o amor doente que descongelou, que se transformou no descongelamento, gerou uma reação de desconforto e que nós denominamos essa reação de desconforto, culpa. Então, nós temos, né, o próximo passo, a expiação. A expiação seria o quê? Seria nós, desse desconforto, deste sofrimento, eu trabalhar, né? Eu vou trabalhar, vou me dar esse tempo para poder desfazer, né, desse mal-estar. Eu vou aprender com essa minha atitude, eu vou meditar sobre essa atitude que eu tive, vou entender, né, entender o que eu fiz e eu vou expurgar, eu vou liberar, porque, pensa bem, eu descongelei o negócio dentro de mim, a energia dentro de mim, não descongelei, mas agora eu tenho que fazer o quê? Eliminar. Porque ela é uma energia doente. Tanto ela é doente que ela dá dor. Então eu tenho que expurgar. Como eu vou expurgá-la? Aprendendo, mudando o meu comportamento mental, fazendo uma limpeza na minha atitude. Por isso que diz que dor e sofrimento é meditação para a gente ter uma reação de quê? De mudança comportamental. Então, quando eu faço nesse processo de movimento, de mudança comportamental, de fazer alguma coisa, eu estou expiando, eu estou expurgando. Então, por isso que nós não devemos negar a dor. Não temos que negar a dor. Temos que percebê-la, porque ela é uma desarmonia dentro de mim. Mas nós não podemos nos fixar na dor, senão ela vira o quê? Um sofrimento eterno. Porque se eu me fixo na dor, eu não estou fazendo o quê? Aquele movimento de sair daquela situação, não é verdade? Aí o que acontece? Eu fixo na dor, gero um sofrimento e aí eu abro espaço à obsessão. Então, nós temos que realmente trabalhar isso. E a última fase é a fase da reparação. A reparação é a atitude de responsabilidade. Ou seja, eu saio da fala e vou para a ação. Eu vou agir. Eu vou anular através de uma ação positiva a desarmonia que eu causei. Então, o alimento que eu soneguei ao irmão, agora eu vou suprir o irmão e outros irmãos. Porque dependendo, gente, do tempo que eu demorei, do dano que eu causei, eu pago com juros e correção monetárias, não é verdade? É igual um dinheirinho que você põe um negócio ali no banco do universo, aquela desarmonia,
aquele dano, e aquele dano vai causando o quê? Uma ressonância. Aquele dano vai crescendo. Aquela mágoa daquele ser que eu não reparei cresceu. Porque eu demorei para passar por todo esse processo de arrependimento, né? De ação. Então, o que eu tenho que fazer? Um esforço maior para harmonizar aquele dano que eu causei. Então, o esforço reparador, olha que bonito isso que ele fala assim, a reparação, ela causa bem-estar ao próximo, mas mais ainda a mim mesmo, porque o esforço reparador de qualquer ação, ele é uma postura de auto-perdão e auto-amor. Então, por isso que a caridade, através da caridade, você está fazendo o que na caridade? Você está fazendo bem ao próximo, você está auxiliando o próximo, está fazendo bem ao próximo, mas está fazendo melhor ainda para você mesmo. É o auto-amor, é o auto-perdão. E você, fazendo a caridade num campo neutro, por exemplo, se você participa de um trabalho, se a casa tiver trabalhos mediúnicos, você participou de um trabalho mediúnico, você vai ver que quando os espíritos vêm, você está ali, escuta todos aqueles sofrimentos, todas aquelas coisas, e você fala, e você do amor, e você fala, resigna, perdoa, e coisa, você fala coisa até que você não faz. Mas naquele momento, aquele amor, naquele ambiente é transcendental, e você, com a ajuda do plano espiritual, vem os ensinamentos que você tem, você encontra um amor, uma compaixão dentro de você, naquele vontade de ajudar, e você experimenta aquele amor dentro de você, a compaixão dentro de você. E aí, aquilo que você experimentou num campo neutro, porque você não tem ligação nenhuma com aquele ser, a não ser o dever de amar o próximo como a si mesmo. Mas quando você retorna à sua casa e o bicho pega em casa, aí você praticou no campo neutro e agora está apto a fazer no seu lar. Está apto a praticar com seus amigos. Está apto a praticar com seus amigos da casa espírita, em qualquer lugar que você for. Por isso que a caridade, ela é mais benéfica para quem faz, né, do que para quem recebe. Algum comentário? Eu estou falando aqui que nem, né, matraca. Diante da mulher que seria apedrejada, nós vemos o quê? Nós percebemos que o Divino Mestre, ele nunca, gente, condenou o pecador. Mas ele não deixou de advertir o quanto, né, o prejuízo que o pecado causa. Ou seja, o prejuízo que a ação causa. Ele não julga o indivíduo, ele julga a ação, ele qualifica a ação do indivíduo, não é verdade? Então, através do Evangelho, Jesus o quê? Iluminou os nossos caminhos, dando o quê? Dando direções a nós para que nós nos tornássemos maduros, né? Saíssemos daquela posição de ignorantes, de não conhecedor das leis divinas, a uma posição de conhecedor das leis divinas. E a gente pode até pecar por injustiça. Posso até cometer uma injustiça com uma pessoa, porque eu não sabia tive uma reação precipitada, mas arrepender-se sinceramente e sempre procurar reparar o erro, ele é a conduta do cristão, ele é a conduta do homem maduro, deve ser a conduta nossa, de reparar os erros que nós causamos. Então, e o vá e não peque mais? Então ele diz assim: onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Nenhum te condenou? Não, Senhor, tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, o que é o vá e não peque mais?
é o convite ao movimento de ação. Não olhe para trás, olhe para frente. Caminhe, né? Volte ao caminho, o caminho de luz que eu te direcionei. Faz esse movimento de se livrar-se dessa culpa, né? Minha culpa, minha autoculpa. Não, se liberta disso. Faz esse processo, esse caminho, olha para frente, inicia. E é isso que nós temos que fazer todos os dias de nossa vida. Por isso que nós acordamos todos os dias. A gente fala, gente, graças a Deus que tem o outro dia. Nós nos refazemos em energia, né? Então, nós temos que todas as vezes caminhar, né? Olhar para frente, olhar nas possibilidades, no nosso potencial e perdoar atos, às vezes, que nós fizemos que foram impensados, de nossa ignorância, de nosso estágio evolutivo. Agora, persistir, se você aprendeu, se você já tem consciência, persistir no erro, aí sim, a sua culpa é maior do que antes. Há muito será pedido a quem muito não é. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então você já tem o quê? O conhecimento. E aí você fica com aquele conhecimento parado, o que acontece? Aí sim, a sua culpa é maior. Aí sim, o prejuízo é maior, a sua dívida vai ser maior, certo? Então, para que esse estudo não fique no campo muito transcendental, não é verdade? Ai, nossa, que lindo, transcendental, eu não consigo fazer. Vamos nos apoiar naqueles que conseguiram, aqueles que nos dão exemplos. E eu vou mostrar aqui o exemplo de um ser que eu admiro muito, que é o juiz João Batista Erknoff. Ele hoje está aposentado, ele tem 76 anos, mas foi um juiz que dedicou a sua vida àquilo que ele acredita. Ele é contra a pena de morte, ele é contra a guerra, ele é contra o aborto. Ele diz uma coisa muito bonita, ele diz que discorda da percepção limitada das pessoas, apesar de ser honesta, achando que defender a vida é só defender o aborto. Que a vida ela vai além, né, disso. Então, olha o que ele diz. Isso saiu numa reportagem, dentre outras que saía pelo seu... Ele é muito conhecido na época que ele realmente estava na ativa. Ele é de Juiz de Fora, de Vitória, do Espírito Santo. E aqui eu vou ler a libertação, né, o que ele falou de uma empregada doméstica, que ela foi acusada de roubar o dinheiro do patrão para ir para uma cidade vizinha, que é a cidade de Governador Valadares. Então eu vou ler o despacho do juiz para a gente meditar sobre ele. Então ele diz o seguinte: considero o pequeno valor do furto, considerando o mínimo prejuízo sofrido pela vítima, que a rigor, se o Cristo não tivesse passado inutilmente por essa terra, em vez de procurar a polícia por causa de 150 cruzeiros, teria facilitado a ida da acusada para Governador Valadares. Ainda mais que a acusada havia revelado a sua inadaptação a esta capital. Considerando que a acusada é quase uma menor, pois mal transpôs o limite cronológico da irresponsabilidade penal. Considerando que o Estado processa uma empregada doméstica que lesa seu patrão em 150 cruzeiros, mas não processa os patrões que lesam seus empregados, que lhes negam salário, que lhes furtam os mais sagrados direitos, considerando que o cárcere é fator criminogênico e que não se pode tolerar que autores de pequenos delitos sejam encarcerados para nessa universidade do crime, aí sim
adquirir intensa periculosidade social. Relaxo a prisão de Neusa, determinando que saia deste palácio de justiça e a liberdade. Lamento que a justiça não esteja equipada para que o caso fosse entregue a uma assistente social que acompanhasse essa moça e ajudasse a retornar o curso de sua vida. Se assistente social eu não tenho, eu tenho verbo. E acredito no poder do verbo, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Invoco o poder deste verbo. Dirijo a Deus este verbo e peço ao Cristo, que está presente nesta sala, por Neusa, que suas lágrimas, derramada nesta audiência como a lágrima de Madalena, seja recolhida pelo Nazareno. Obrigada.